Vamos colocar em pé, vamos orar, hora que melhora, né? Amém. Deus Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por este curso, pelos teus filhos que estão aqui, desejosos, Senhor, para aprender mais de ti. Eu te louvo por esta noite, eu coloco a minha vida, a vida dos teus filhos diante de ti, que a tua unção e a tua doce graça nos revista e que o teu Espírito Santo, que é o autor desta obra, da palavra, possa nos revelar aquilo que precisa ser revelado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. E comecemos a nossa aula. Uma salva de palmas para quem chegou atrasado. Tô brincando. Aleluia. O Senhor, em tudo Deus tem propósito, né? E o propósito de Deus é que nós possamos estar no centro da vontade dele. Como o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 12, ele fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E esta é a vontade de Deus, né? Então Deus, ele caminha exatamente com o desejo de que a palavra dele esteja em nossos corações. Porque se ela não estiver nos nossos corações, e quando eu falo coração, eu estou falando da alma mesmo, do intelecto, do sentimento, esteja realmente fazendo parte da nossa vida. Porque se a palavra não fizer parte da nossa vida, a gente para no meio do caminho, não é? Quantas vezes você está passando por uma situação e você fala, mas peraí, eu sou servo de Deus, não é? Você está passando por uma situação e você fala, não, peraí, aqui dentro está dizendo, e eu conheço, que tudo coopera para o meu bem. Então o que Deus deseja é que essa palavra, ela esteja em nossos corações. É por isso que em Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés está fazendo os discursos, né? Já nos últimos 40 dias dele de vida, ele está lá nas campinas de Moabe, já de frente para o Jordão, de frente para Jericó, e ele está fazendo os seus discursos. Lá em Deuteronômio 8, ele fala assim, que o Senhor o fez ter fome, sede, e aí diz assim, para eu saber o que tinha no seu coração. Porque o desejo de Deus não é que a palavra fosse apenas escrita em pedra, mas que a palavra estivesse no coração. O que é a palavra escrita em pedra? É apenas um ritual, é apenas algo que eu estou vendo, né? Mas eu não pratico, não está em mim. Então, quando Deus deseja que a palavra esteja em nossos corações, escrita em nossos corações, ele está dizendo assim, a palavra precisa fazer parte da nossa vida. Por isso a importância de nós estudarmos, porque quanto mais a gente se aprofunda na palavra, e a ideia é essa, que ela passe a fazer parte de você. E ela fazendo parte de você, o que acontece? Diante dos desafios, diante das guerras, não é? O que você vai fazer? Você vai olhar para dentro de você e você vai ver. A palavra está aqui. E o que a palavra diz sobre isso? Né? Então, por isso, nós precisamos entender. E a Bíblia, ela foi escrita para que nós, seres humanos, entendêssemos. Então, ela vai ter uma linguagem, uma montagem, e ela não é cronológica, questão de tempo, mas ela é teológica, para que a gente possa assimilar, né, tudo direitinho. E aí, como é panorama, né? Quando vocês forem fazer o de pastores, aí a gente vai fazer uma exegese melhor, versículo, capítulo, tudo mais. Mas vocês estão vendo um panorama. O que é um panorama?
É uma visão macro de tudo, né? E o que nós precisamos entender nessa visão macro de tudo? Então nós sabemos que nós tivemos lá Abraão, porque o que acontece? Quando Deus, ele tem o dilúvio, vem Noé e tudo mais, diante dessa nova geração que nasceu, ele vai escolher um povo, através de Abraão, que vai vir Isaac, não é? Que vai vir Jacó, que vai vir José. Tudo isso está onde? Está no Gênesis, não é isso? Depois disso vai vir quem? Aí nós vamos encontrar o Êxodo, e nós vamos ver quem? Moisés, sendo levantado para tirar o povo do Egito. E em cima disso nós vamos ver quem? Levítico. Por que Levítico? Porque Deus queria ter aliança com o povo. Sim ou não? Depois nós vamos ter Números. Números vai falar da trajetória que eles tiveram em todo o deserto, toda a sua caminhada, as 42 jornadas deles no deserto. Então tudo isso vai ser em Números. Sim ou não? Não é isso? Então nós temos Êxodo, Levítico, aliás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e depois o Deuteronômio. Em Deuteronômio, todo o povo que saiu do Egito já tinha acontecido o que com eles? Já tinha morrido. E agora em Deuteronômio é uma nova geração. Sim ou não? E agora Moisés, já com 120 anos, vai fazer os seus discursos, lembrando o povo de tudo que Deus havia feito. Depois de lembrar de tudo que Deus havia feito, lembrar a eles, olha, Deus está colocando vocês numa terra, é uma terra maravilhosa, mas não tem nada a ver com vocês, viu? Não é mérito de vocês, porque é a graça de Deus. Deus se lembrou das promessas que fez para Abraão em Gênesis 15. Deus se lembrou de tudo isso e por isso está colocando vocês na terra. E aí, para que eles entendessem que Deus não era mérito, era graça, Deus começa a lembrar eles, através de Moisés. Vocês fizeram um bezerro de ouro, vocês reclamaram que não tinha água. Você se lembra que em Deuteronômio 8, ele fala assim, eu fiz vocês ter fome, eu fiz vocês terem sede, para saber o que tinha o quê? No coração. Quando eles tiveram sede, ao invés de eles olharem para a palavra de que Deus ia cuidar deles e falar, Senhor, manda água, nós precisamos de água, o que eles fizeram? Eles reclamaram, murmuraram, contenderam. Sim ou não? E aí, tanto é que Deus vai fazer sair água da rocha. Deus fala para Moisés assim, deixa esse povo que está reclamando, porque Deus não vai fazer milagre no meio da murmuração. Fala assim, Deus não faz milagre no meio da murmuração. O que Deus fez? Deus falou assim, Moisés, pega os presbíteros, que eram os anciãos, pega os anciãos, sai com eles, aí ou não? Vá até a rocha, em Massá, que significa tentação, e Meribá, que significa rebelião. Vai até essa rocha, e olha aqui, Deus fala assim, eu vou me colocar sobre a rocha. E você vai ferir a... irmão. Saiu água da onde? Mas quem estava sobre a rocha? Você está aí ou não? Eu vou me colocar sobre a rocha. E aí você vai ferir a rocha e vai sair água. Só que saiu água? Saiu. Saciou a sede do povo? Saciou. Só que Deus falou assim, agora o nome desse lugar será Massá e Meribá. Porque vocês foram tentados e vocês foram o quê? Rebeldes. Então eu fiz vocês ter sede para saber o quê? O que estava aí dentro. O que está escrito aí dentro? Nada. Vocês não entenderam nada. Porque vocês murmuraram. Aí ele fala assim, eu fiz vocês terem fome. Sim ou não?
para saber o que tinha no coração. Aí eles começaram a falar assim, ah, que saudade do pepino do Egito. Sim ou não? A gente só tem maná para comer. Aí o que Deus faz? Por causa desse desejo descontrolado deles, Deus faz vir codornizas. Vocês terem uma ideia, tinha tanta codorniza para eles comerem, que a Bíblia fala que tinha 2 côvados de codorniza. Se a gente vê que um côvado é uma média de 40 a 45 centímetros, pensar em 45, 90 centímetros de altura de codorniza no chão. E eles começaram a comer. Só quando eles começaram a comer, veio a praga. Saía a codorniza pelos olhos, pelo nariz e morreu um monte de gente. E Deus falou assim, por causa do desejo descontrolado de vocês, o nome desse lugar será Sepulcro do Desejo. Ou seja, muitos morreram por causa do desejo descontrolado. E o que o Senhor tinha dito? Fiz ter sede, fiz ter fome, para saber o que estava no coração de vocês. Então, Deuteronômio é isso. É Moisés alertando a nova geração, não cometa esses erros. E quando vocês entrarem na terra da promessa, vai ter lá o Monte Ebal e o Gerizim. O que é o Monte Ebal e o Gerizim? Quem sabe? Quem lembra o que é o Monte Ebal e o Gerizim? Ele falou assim, ó, Moisés não foi, porque não entrou na terra. Ele falou, quando vocês entrarem, vocês vão colocar a arca no meio, porque tem um monte, outro monte e um vale no meio. Vocês vão colocar a arca no meio, 6 tribos vai ficar diante do Ebal, 6 tribos vai ficar diante do Gerizim. E vocês vão declarar as bênçãos e as maldições. O Monte Ebal é o monte da maldição. O Monte Gerizim é o monte da bênção. Pegaram ou não? Vocês lembram lá em João 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e ela fala assim, nós adoramos nesse monte. Que monte que eles adoravam? Nós não adoramos em Jerusalém, porque eles não podiam. Ela disse que eles adoravam onde? No monte. Que monte? No monte da bênção. O Monte Gerizim. Até hoje, vocês sabiam que até hoje no Monte Gerizim existem samaritanos lá? Eles habitam no Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Moisés está preparando o povo para entrar na terra. Falou, vocês vão seguir com Josué, só que vocês vão fazer do jeitinho que eu estou falando para vocês fazerem. Entende? E aí o que acontece? Eles entraram na terra da promessa? Entraram. Aí você vai ter Josué. Eles vão pisar, eles vão mapear, eles vão tomar posse, vai ser dividida a terra. Sim ou não? Aí nós tivemos o quê? Josué. Só que Josué, ele foi um bom governante da sua casa? Foi. Porque quando ele está acabando, próximo dele morrer, ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele e a família tinham uma unidade de servir a Deus. Só que ele, por exemplo, falhou na sucessão. Porque ele tinha que ter preparado alguém como Moisés preparou ele. Sim ou não? Tudo bem que Moisés preparou ele, só que ele também era uma pessoa que era aberta para isso, Josué. Porque Josué ficava na porta da tenda, Josué ficava ali, querendo aprender. Não dá para você fazer sucessores se não tem quem aprenda. Não é? Olha quanta gente faltou hoje aqui. Cadê os sucessores? A gente precisa vencer o cansaço. Isso que trabalhou hoje, eu também trabalhei. Não é? Ontem eu dei aula aqui para os pastores. Estou aqui com vocês hoje. Isso não é para agabar, mas é para a gente entender que sacrifício que eu estou pagando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é verdade? Então aí vem Josué. E Josué fala assim, eu e a minha casa servemos ao Senhor. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer da vida. Não, ele era o líder. Não é vocês, eu não sei o que vocês vão saber da vida, entendeu? E aí acabou, ele morre, acabou Josué, aí vem que livro? Depois de Josué. É panorama, meus filhos. Vocês viram que nós começamos no Bereshit e chegamos em Juízes agora.
Sim ou não? Eu quero que vocês tenham um mapa mental de toda a Bíblia agora. Vocês estão conseguindo fazer esse mapa mental de Gênesis para frente? Se eu pedir para você vir aqui na frente e me contar de Gênesis até Juízes, você sabe mais ou menos onde se encaixa as histórias? Se você fizer isso, tá funcionando o curso. Entenderam ou não? Certo? Então, se eu falar assim, se alguém falar assim, vamos abrir para a gente ler sobre Abraão, você vai procurar em que livro, Abraão? Muito bem. Os patriarcas, você procura onde? Em Gênesis. A libertação do Egito, você já vai para onde? Êxodo. As leis cerimoniais, as ofertas, você já vai aonde? Levítico. As rebeliões e as caminhadas, quando a nuvem andava, você vai aonde? Depois de Levítico? Números. O povo já morreu, todo mundo no deserto. É a nova geração nas campinas do Jordão. Você vai em que livro? Deuteronômio. Tomamos posse da terra. Você vai em que número? Que livro? Josué. Josué morreu, não tem quem governa. Você vai para onde? Juízes. E nos juízes vão se levantar o quê? Juízes. Sim ou não? O último juiz quem é? Samuel. Então nós vamos ter aí o livro de 1º e 2º Samuel. Nós vamos ter o livro de 1º e 2º, por que não 1ª? Presta atenção, quando você vai ler as cartas do Novo Testamento, você vai falar o quê? 1ª de Coríntios, 2ª de Coríntios. A gente não fala, né? Vai pregar, abre aí em 1º de Coríntios. Não, é 1ª de Coríntios, 1ª Tessalonicenses, 1ª Timóteo. Tá aí ou não? Pergunta bem, por quê? Porque é carta. 1ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, 1ª carta a Timóteo, 2ª carta a Timóteo. Sim ou não? Então, no Novo Testamento você fala 1ª. No Antigo Testamento é carta ou livro? Então você vai falar o quê? 1º Samuel, 1º Crônicas, 1º Reis, 2º Reis, porque é livro. Pegaram ou não? Então nós vamos ter aqui 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esses são o quê? Os livros históricos. Então, aqui nessa parte de Juízes, que Samuel é o último, nós vamos ter o quê? O livro de Samuel. Quem escreveu Samuel? Segundo a tradição, foi Samuel, só que Samuel morreu no caminho. Ele não escreveu tudo. Então, quem escreveu Samuel? Samuel, Natã e Gade. A autoria. Entenderam? Então, Samuel, Natã e Gade. Aí, depois de Samuel, nós vamos ter quem? O livro de Reis. Quem escreveu Reis? Segundo a tradição, tudo isso não dá para você bater martelo. Entende? Mas, segundo a tradição, foi quem? O profeta Jeremias. Então, primeiro foi escrito Samuel, depois foi escrito Reis. Acabou. O povo é liberto do exílio babilônico, porque vocês percebam que eles foram libertos no Êxodo, do Egito, foram para a Terra da Promessa. Na Terra da Promessa, eles não guardaram os anos sabáticos, sim ou não? Pergunta para mim, bispo, por que eles ficaram 70 anos na Babilônia? Por quê? Eles não guardaram 7 anos. Porque eles não guardaram 70 anos sabático. ...70 anos sabáticos sem guardar. E o ano sabático era o quê? Era o ano para a terra descansar. O que Deus faz? Tira eles da terra.
vai descansar a força. Pegaram ou não? Então eram 70 anos sabáticos. Aí Deus faz o quê? Segundo Jeremias capítulo 25, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Eles ficaram 70 anos lá? Ficaram 70 anos lá. E aí, tudo isso nós vamos ler. Samuel é um período de reis. Reis também vai falar dos reis, a gente vai dividir aqui um pouquinho melhor. Já Crônicas, você percebe que Crônicas já aconteceu, tudo isso já aconteceu. Esdras, quando vai escrever Crônicas, ele vai escrever baseado em o que Samuel e Reis tinha e toda a informação que ele já tinha. Porque quando ele escreve Crônicas, todas as coisas já tinham acontecido. O exílio, a libertação, sim ou não? Como que a gente sabe? Esdras é pós-exílio babilônico. Ele é um escriba sacerdote depois do exílio de 70 anos. E é tão tremendo por quê? Porque Daniel tá lá, não tá? Na Babilônia? Aí Daniel viu que acabou os 70 anos e fala, Deus, e aí? Acabou os 70 anos, como é que vai ser? Tal, Deus falou, ó, preparei 70, o quê? Semanas. Ou seja, Daniel fala assim, Senhor, o Senhor prometeu 70 anos na Babilônia. Aí eu falo, é verdade. E agora, Senhor, a gente vai sair? Aí o Senhor não responde. O Senhor fala assim, eu estou preparando 70 semanas. Perguntei, por quê? Porque eles não ficaram 70 anos lá? Sim ou não? Agora Deus está preparando 70 semanas. Semanas no hebraico é 7. Então Deus estava preparando 77. Quanto é 77? 490. 490 tem quantos anos sabático? 70. Pegaram ou não? Agora Deus está falando assim, ó. Vocês cumpriram os 70 anos em Babilônia, eu estou dando 70 semanas para acabar com a malignidade. Ou seja, o que é isso? Até a morte de Jesus foram 483 anos. Sim ou não? Falta quantos anos para 490? 7. Quando Jesus morre, Deus parou de trabalhar com Israel, sim ou não? E passa a trabalhar com quem? Com a igreja. É por isso que a grande tribulação vai ter quantos anos? 7 anos. Por quê? É os 7 anos que falta dos 77. Pegaram ou não? Vamos de novo? Vamos lá? Então, ó, eu vou apagar aqui em cima, tá? A segunda coisa que eu escutei essa explicação já ficou um pouquinho melhor que Olha só. Eles passaram por tudo isso, certo? Os reis, vamos aqui, ó. Samuel e Reis vai falar da situação político e moral deles. Tanto é que você vai encontrar as fraquezas de Davi e os pecados de Davi aonde? Em Samuel. Esdras não fala dos pecados e nem das fraquezas de Davi. Por quê, bispo? Porque ele queria poupar Davi? Não, ele sabia que quem fosse ler Crônicas ia ler Samuel também. E é uma coisa interessante que geralmente pessoas que querem ler a Bíblia começam a ler, aí lê Samuel, lê Reis, aí começa a ler Crônicas e fala, para que eu vou ler Crônicas? Repetindo? Não repete. Tem muita coisa que repete, sim, mas tem muita coisa nova em Crônicas. Pegou ou não? E em Crônicas aponta para um Davi que aponta para Cristo. Por isso ele não fala das falhas de Davi. Porque ele vai apontar que o reino messiânico é da raiz de quem? De Davi. Então Esdras, que é um sacerdote,
Ele tem na cabeça o quê? Eu vou formar essa geração para ter uma mente espiritual. Davi errou, Samuel já falou sobre isso. Eu não vou falar dos erros de Davi, eu vou falar de um Davi que conquistou, que realizou. Opa! Machucou? Falou das 70 semanas, até a cadeira quebrou. Amigos. Eu aposto que as mazinhas estão pensando que tá boa. Não, imagina, ninguém pensou nisso. Então aí? Nós estávamos falando? Tá, então aí o que acontece? Crônicas, ele vai apontar para um rei justo, que aponta para o Messias. Porque o Davi em Crônicas, o que Davi em Crônicas faz? Deus renova a aliança, faz uma aliança perpétua com ele. Deus fala assim, ó, não vai faltar descendente teu no trono. O que Deus estava fazendo ali quando estava fazendo isso para Davi? Deus estava apontando para quem? Para Cristo. Na cabeça de Deus está assim, ó, não vai faltar herdeiro seu no trono. Quem vai ser o herdeiro dele no trono? O Cristo. Então percebe que, que Esdras, com uma cabeça sacerdotal, ele está trazendo o quê? Uma renovação o quê? Espiritual e sacerdotal em Crônicas. A ideia de Crônicas é de uma restauração. Pegaram ou não? Amém? Tanto é que Crônicas, ele vai de Adão a Ciro. Quem foi Ciro? Ciro foi da Pérsia, que derrotou a Babilônia. Então a Babilônia foi derrotada pelos persas. Ciro. Sim ou não? E a Babilônia foi derrotada. Quando ela foi derrotada, o que acabou? Os 70 anos de Israel como escravos. Vocês estão entendendo? Quem dominava Israel? Não era a Babilônia? Por quanto tempo? 70 anos. Só que vem a Pérsia e destrói a Babilônia, sim ou não? Agora o povo está o quê? Livre. E quem fez isso? Ciro. E o que Crônicas fala? Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, é só genealogia. Primeiro Crônicas, do 1 ao 9, é só genealogia. Por que, bispo? Porque ele tá traçando de Adão até Davi, porque de Davi vai chegar em quem? Em Cristo. Olha a cabeça do sacerdote apontando para quem? Para o Messias. Então ele faz duas estruturas de linhagem. A linhagem sacerdotal de Arão e a linhagem messiânica de Cristo, através de Davi. Quer ver, ó? Abre aí em 1 Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 1. O que está escrito aí? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. E aí vai. Só genealogia. Capítulo 2. São esses os filhos de Israel. Genealogia. Capítulo 3. Esses foram os filhos de Davi. Genealogia. Vocês perceberam que está entrando para Davi? Capítulo 4. Os filhos de Judá. Davi é descendente de qual tribo? Judá. Capítulo 5, descendente de Rubens. Capítulo 6, linha sacerdotal, ó, descendente de Levi. Vocês estão aí ou não? 7, descendente de Zacar. 8, descendente de Benjamim. 9, todo Israel registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel e Judá, foi levado para o exílio babilônio. Nos primeiros 9 capítulos, tem a genealogia e eles sendo levados para o cativo.
Pegaram ou não? Então, ele está falando tudo isso para quê? Para apontar para Cristo e para o sacerdócio, para uma renovação. Aqui, ó, é queda política e moral. Tanto em Samuel como em Reis. Aqui é uma restauração espiritual. Bispo, qual é a diferença desses livros? Samuel fala de uma queda, fala da ascensão do rei, porque Samuel é o último juiz. Depois de Samuel vem Saul como rei, então começou a monarquia em Israel. Depois de Saul vem Davi, sim ou não? Depois de Davi vem Salomão. Depois de Salomão vai vir Roboão e Jeroboão, rachou o reino. Então, tudo isso você vai encontrar onde? Em Samuel e Reis. Pegaram ou não? Em Reis é profética. Por que é profético? E em Samuel e Reis vai falar do Reino Unido, ó. Fala de Israel e Judá. Em Crônica só fala de quem? De Judá. Aqui você vai ver falar dos reis bons, dos reis do norte e do sul. Lembra que dividiu? Sim ou não? Não é, ó? Judá ficou com o reino do sul. As demais tribos ficaram com o reino do norte. Dividiu. Sim ou não? Quando dividiu, aqui, ó, não teve nenhum rei bom no norte. Todos os reis do norte foram ruins. No sul, teve rei bom e rei ruim. Em Crônicas, você não vai ler sobre os reis do norte. Você só lê sobre os reis do norte aonde? Em Reis. Tá aí ou não? E aonde você vai encontrar os profetas? Em Reis. Eliseu, Elias. Por quê? Porque é profético. Agora aqui não tem, por quê? É sacerdotal. Quem está escrevendo? Esdras, um sacerdote. E ele está trazendo uma linha sacerdotal. Vocês estão entendendo? Então isso é um panorama bíblico. Aí o que acontece em Esdras? É um livro do quê? De esperança. Porque se eu estou falando de uma renovação espiritual, eu estou falando do quê? De esperança. Já aqui eu estou falando do quê? Se houve uma queda política e moral, eu estou falando do quê? De julgamento. Os profetas, né? E aqui, tem profetas? Não, vai falar de quem? Davi, Salomão, Ezequias, Josias. Reis que fizeram reformas. Reis avivadores, ou seja, avivalistas, né? Ó, Ezequias fez reforma e avivou o povo. Josias, o último avivalista. Depois de Josias, não levantou mais nenhum rei bom em Judá. Aí só foi ladeira abaixo até eles ir para a Babilônia 70 anos. Para vocês terem uma ideia, quando Ezequias assumiu, o povo não cumpria mais as leis, nem festa da Páscoa eles faziam. Ezequias teve que fazer de novo festa da Páscoa. Aí veio o filho dele, o Manassés, que foi um endemoniado. O filho de Ezequias ofereceu os netos de Ezequias a Moloque. Aí ele foi levado para a Babilônia cativo, com um gancho nos nariz. Pegaram o rei da Babilônia, colocou ganchos no nariz de Manassés e levou ele preso pelo nariz. E prendeu ele lá. Aí lá na masmorra da Babilônia, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus libertou ele, trouxe ele de volta para o reino e ele passou a reinar de novo. Aí o filho dele, Amon, foi pior que ele. Foi levado cativo e não se arrependeu. Você percebe a ladeira abaixo que começa a acontecer? E é tão terrível essa ladeira abaixo que quando Josias assume, o povo não sabe mais nada da lei. Aí eles estão... E o Quias está lá faxinando o templo e tal. Nossa, só que a gente achou a Bíblia. E na época era lei, né? Achamos aqui a Torá. A Taná, a Torá. A Torá são 5 só. A Taná tem os proféticos também. Achamos o livro da lei. E agora, quem explica pra gente? Faz tanto tempo que ninguém lê, ninguém sabe mais. Irmãos, isso é um perigo. Por isso que a gente vê tanta asneira na internet.
Porque ninguém mais tem intimidade com a palavra. As pessoas saem pregando o que ouviu alguém falar. Você está aí ou não? Aí, Jesus. É cada coisa que dá medo. Sim ou não? E aí eles falam, e agora? Quem ensina a gente? Como é que vai ficar esse negócio aí? Ah! Tem uma profetisa chamada Uda. Chama Uda. Chamaram Uda, vamos lá, Uda, opa, isso aqui e tal. Vamos fazer uma reforma. Aí Josias faz uma reforma. Renova. Aí vem, Josias morre. Vem os filhos. Faz o quê? Ladeira abaixo, até Zedequias, que vão para onde? Para o cativeiro. Pegaram ou não? Então agora eles estão onde? No cativeiro. Quanto tempo eles têm que ficar lá? Vamos lá, agora eu vou voltar, hein? 70 anos. Por que 70 anos? Porque eles não cumpriram 70 anos sabático. Que dá quantos anos? 490 anos. Sim ou não? Só que Deus está cobrando cada ano sabático. Que foram quantos anos sabáticos? 70. Então vocês vão ficar 70 anos, cada ano correspondente a um ano sabático. Sim ou não? Só que por que BC 490? Porque o ano sabático tinha o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Esse aqui era o ciclo, 6 anos. O sétimo era um ano sabático. Sim ou não? Então o ano sabático, quantos anos são? Um ano sabático corresponde a 7 anos. 70 anos sabático corresponde a 490 anos. Pegaram agora? Peraí. Então, os 70 anos foi por um dia. Não. Cada ano corresponde a 7 anos. Assim. Eu não sei entender. Tá? 70 anos foi por um ano, certo? Uhum. Aí, os 490 foi por causa dos 7 meses. Não, ó, quase isso, ó. O que acontece? Isso é um ciclo de 7 anos. 6 anos eles podiam plantar, trabalhar, realizar. Ó, pensa comigo assim, ó. Eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quantos dias foram? 6 dias. O sábado, na lei, eles tinham que fazer o quê? Descansar, guardar o sábado, sim ou não? Então eles tinham o sábado. Só que eles tinham também o ano sabático. Então percebam, baseado nos dias, agora nós estamos falando de anos. Então eles tinham o primeiro ano, que correspondia a um domingo, vamos pensar assim. O segundo ano, o terceiro, quarto. O sexto ano correspondia a que dia? A sexta-feira. Aí vinha o sétimo ano, que era o quê? O sábado. Então esse ano aqui inteiro era um ano que eles não podiam fazer nada. O ano inteiro. Que era como se fosse um sábado. Entende? E esse ano inteiro era chamado de ano sabático. Em relação com a palavra sábado também? Sim, por isso ano sabático. Entendeu? E aí o que acontece? Acabou o ano sabático? Volta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano sabático. Ano 1, ano 2, ano 3, ano sabático. Pegou ou não? Ou seja, 70 anos sabático é 70 vezes quem? 7 anos que formavam o ano sabático. Captou agora? Por isso que dava o quê? 400 e... Entendeu? Deus não cobrou os 490 anos. Por que não? Porque dentro dos 490 anos você tem o ano 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que eles não precisavam descansar. Pegou ou não? Dentro dos 490, só 70 anos eles tinham que ter descansado. Certo? Pegaram? Então agora eles estão cativos aonde? Em Babilônia. E aí, esse cativeiro babilônico, quando está acabando, vocês entenderam agora o sábado, o ano sabático e o jubileu. Vixe. É. Então, ó, o que eles tinham que guardar?
Eles tinham que guardar o dia do sábado, tudo bem? Contava quantos dias? 6 dias, no 7º descansava. Sim ou não? Esse era o dia de sábado. Ano sabático. O que eles faziam no ano sabático? Contava, não era 6 dias? Aqui contava quantos dias? Quantos anos? 6 anos. No 7º ano, descansavam. Pegaram ou não? O que eles faziam no sábado, eles tinham que fazer nesse ano sabático. Ou seja, era um sábado de um ano inteiro. Pegaram? Depois, ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Eles contavam 7 anos sabáticos, certo? Então eu vou contar lá. 7, mais 7, mais 7, mais 7, que vai dar quanto? 49 anos, certo? Então, 49 anos seriam os anos de sabático. O próximo ano seria o ano o quê? O ano 50, o 50º ano. Esse 50º é qual ano? O ano do jubileu. Esse ano do jubileu, o escravo tinha que ser livre. Entendeu? Aqui, ó, no ano sabático, é também chamado de ano da remissão. O ano da remissão, eu estou devendo um dinheiro para o Domingos. O Domingos tinha que me perdoar a dívida. Era o ano do perdão da dívida. Era o ano da remissão. O ano do jubileu, olha lá, o André era escravo do Domingos. O Domingos tinha que liberar ele. Aí ele libertava ele. Aí libertava ele, só que o Domingos era um bom senhor. Tratava ele bem. Aí o que ele falava? Não quero ir embora, eu vou ficar. Aí era o escravo do quê? Da orelha furada. Entendeu? Ou seja, eu quero ficar. Era um escravo porque por livre decisão. Livre decisão. Sem a pressão. Para de graça, hein, seu, ó. Só isso aqui, vocês estão com a Bíblia quase toda na cabeça aí. Nossa, isso é capaz da minha Bíblia. Aí, quando Daniel fala, Senhor, se era 70 anos, todo mundo já sabe por que 70 anos? Eu correspondia a 70 anos sabático. Certo? Senhor, e agora? Acabou. O que o Senhor vai fazer? Capítulo 10, Daniel. 9, 10. Deus fala assim, eu estou dando 70 semanas. O que é 70 semanas? Semana no hebraico? 7. 77. 77 dá quantos anos? 490. Você percebeu que não mudou? Entendeu? Então esse 77, que é 490, aí dá ordem, quando você lê lá em Crônicas, aliás, porque depois de Crônicas, quem está escrevendo Crônicas? Esdras. Ele encerra Crônicas e com as mesmas palavras que ele encerra Crônicas, ele começa Esdras. Vamos ver? Segundo Crônicas, capítulo 36 e o verso 22. Acharam? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeová por boca de Jeremias, despertou Jeová o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, Jeová, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra,
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba a Jeová, seu Deus, seja com ele. Esdras 1:1. No primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeová por boca de Jeremias. E aí? Estou lendo a mesma coisa, sim ou não? Ou seja, da forma que ele termina Crônicas, ele começa quem? Esdras. Por quê? Porque quando o povo vai sair... Então vamos lá, vamos só para vocês encaixarem na cabeça. Daniel então recebe uma revelação de 70 semanas, ou 77, certo? Quando Ciro venceu a Babilônia, o que Ciro fez com Israel? Libertou. É como o Dom Pedro dando o grito da independência, sim ou não? Então Ciro deu o grito da independência, Israel está o que agora? Livre, certo? Como Israel está livre, aí Ciro fala assim, ó, eu sei que Isaías 45 falou de mim. Quando Isaías falou de Ciro? 200 anos antes de Ciro nascer. Você está aí ou não? Quando Isaías está profetizando... Bispo, mas Isaías não está depois de Crônicas? Tá ou não está? Tá. Mas você tem que entender agora que o Antigo Testamento encerra onde? Encerra em Crônicas. Esdras e Neemias. Esther, está tudo junto. Tudo que vem depois disso está dentro daqui, ó. Os livros sapienciais. O que são livros sapienciais? Quem sabe o que são livros sapienciais? Livros sapienciais são os livros poéticos. Então, os Salmos. Quem escreveu os Salmos? Davi, Salomão, os filhos de Asaf. Aonde esse povo viveu? Aqui. Pegou ou não? Aí vai vir os profetas. Jeremias. Onde Jeremias estava? Foi Jeremias que escreveu o rei. Então Jeremias está onde? Aqui. Isaías. Está onde? Isaías profetizou no ano que morreu o rei Uzias. Uzias é depois de Zedequias ou antes de Zedequias? Antes, claro, porque Zedequias foi o último. Foram para a Babilônia. Então está onde? Isaías está aqui. Aliás, Isaías, tem gente querendo descaracterizar o profeta Isaías, dizendo que não existia um só Isaías, foram vários Isaías. Porque é muito sobrenatural Isaías. Irmãos, ele escreve sobre o pecado do povo, o exílio do povo na Babilônia. Tá aí ou não? Ele escreve sobre a libertação do povo da Babilônia. Só que o povo não tinha ido para a Babilônia ainda. O povo foi para a Babilônia em 606. Isaías escreveu pelo menos uns 300 a 400 anos antes do povo ir para a Babilônia. Então, concorda? Ele está escrevendo. Vamos imaginar assim, ó. Que ano você nasceu? 1986. Certo? Imagina um profeta em 1786 escrevendo assim, ó. Vai ter um diácono na ICF chamado André, casado com a Luciana, 200 anos antes dele nascer. Você está entendendo isso? Foi escravo do Domingos. Pois... Ou seja, vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Ó, Isaías está escrevendo sobre o cativeiro antes do cativeiro acontecer. Isaías está escrevendo sobre a libertação antes de acontecer. Isaías escreve sobre Ciro antes de Ciro nascer e dá o nome dele. Aliás, não só isso, né? Porque em Reis você vai ver o profeta novo dando o nome de Josias. Muito tempo antes de Josias nascer. Deus é perito em fazer essas coisas. Pegaram ou não? Aí agora, ó, quando Ciro, que não tinha nascido quando Isaías escreveu, tá aí ou não? Só que agora ele já nasceu. Você está vendo que Isaías está dentro daqui também?
A gente aqui hoje está fechando o Antigo Testamento. Bispo, a gente não estudou os profetas, a gente vai estudar os profetas, mas eu quero que você entenda que todos os profetas estão dentro disso aqui. Pegaram ou não? Amós, está dentro aqui. Obadias, está dentro. Malaquias, dentro. Todos os profetas estão. Pegou agora? Bispo, eu estou lendo lá, mas ó, acabou Crônicas. Vai ter livro profético, vai não sei o quê. Aí depois vai começar lá, né? Ezequiel, Jeremias. Irmão, todos eles estão dentro de Reis e Crônicas. Pegou ou não? A Bíblia é ou não é fascinante? Fascinante é o senhor, que tem uma cabeça dessa. Como que o senhor conseguiu entender tudo isso? Aí Ciro fez o quê? O que Ciro fez? Fez um decreto. Decreto do quê? Porque Israel não foi destruído? Sim ou não? O templo foi destruído. Os muros foi destruído. Aí o Ciro faz um decreto, ó, vai reconstruir. Quando ele faz o decreto da reconstrução, começa a contar o quê? Esses 490 anos que Deus falou para Daniel. Pegou ou não? Do dia do decreto de Ciro, começa a contar os 490. No dia que Cristo morre, passou 483 anos. Do decreto de Ciro para a morte de Cristo, 483 anos. Falta quantos anos para 490? 7. Por que parou a contagem? Porque quando Cristo morreu, parou de cuidar de Israel e passou a cuidar de quem? Da igreja. Então agora Deus está cuidando da igreja. Quando a igreja for arrebatada, quantos anos está faltando dos 70? 7 anos. É esses 7 anos que será o quê? 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tribulação e grande tribulação. Pegaram ou não? Aí, quando vir o Armagedon, começa quem? 1000 anos na Terra, sim ou não? O que são esses 1000 anos na Terra? De Adão até a gente tem quase mais ou menos 6.000 anos. 6.000 anos mais 1000 anos dá quantos 1000 anos? 7.000 anos. Você tem 6 dias e o 7º descanso. É o milênio de paz. A para de graça, irmão. Vocês entenderam? É só alegria. É o nosso sabá. Por que aqui na ICEF a gente não faz a festa? Eu sei que está gravando, né? Se você assistir, não estou falando mal de ninguém, mas entenda. Por que a gente não faz a festa dos tabernáculos aqui? Se a gente fizer, tá errado? É pecado? Não é pecado. Mas a gente entendeu que a festa do tabernáculo, literal, vai ser quando? O tabernáculo de Deus com os homens. Eu estarei com eles. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E por que Israel faz a festa dos tabernáculos? Para eles se lembrar do tempo dos 40 anos de deserto, que eles viviam em tendas. Quais são as 3 principais festas que Moisés falou em Deuteronômio? Quem lembra? Páscoa, que é junto com os pães asmos, a Páscoa. Simboliza o quê? O que é a Páscoa? Libertação. Fala do quê? Do nosso passado. Nós fomos libertos pela morte do Cordeiro Pascal. O Êxodo não foi... Êxodo 12. Morreu quem? O Cordeiro, para que eles saíssem do Egito. Sim ou não? Morreu Cristo para a gente sair do Egito e ser livre. A Páscoa. Qual a segunda festa? Pentecoste. Presente. Qual é o nosso Pentecoste? O Espírito Santo. Por que a gente faz a festa do Pentecoste? Porque a gente tem o Espírito Santo todo dia, a festa do Pentecoste para a gente. É o presente. É bonito, é legal, se a gente fizer pecado, não é, irmão. Mas eu preciso saber por que a gente não faz. Você está aqui, você vai ser um presbítero, você tem que saber por que na ICEF não tem. A gente não gosta de festa? A gente gosta de festa. Mas não há necessidade, porque todo dia é dia de Pentecoste. Quantas pessoas morreram no primeiro Pentecoste?
Quantas pessoas morreram no primeiro Pentecoste? Quantas pessoas se converteram no primeiro Pentecoste pós-morte de Cristo? 3.000. Quantos nasceram para Jesus nesse Pentecoste de Atos 2? Quantos nasceram para Jesus? 3.000. Quantos morreram no primeiro Pentecoste? 3.000. Fala para mim, quando, bispo? Quando eles fizeram o bezerro de ouro, era para ser a festa do quê? A primeira festa de Pentecostes, lá no Sinai. Aí Moisés está lá 40 dias e 40 noites orando, sem pão, sem água. Deus fala assim, o teu povo pecou, desce lá. Quando Moisés desce, o povo tinha feito o bezerro de ouro. Naquele dia morreram quantas pessoas? 3.000 almas. E Moisés faz o quê? Desceu, ele tinha jejuado quantos dias? Quantos dias? 40. Ele desce, viu tudo aquilo, quebrou a pedra e fez o quê? O que ele fez em seguida? Quem sabe o que ele fez em seguida? Voltou para o monte e jejuou mais 40 dias. Se você for pensar, o jejum de Moisés foi de 80. O segundo jejum era para quê? Deus tem misericórdia deles, não mata não. Porque qual foi a proposta de Deus? Moisés, vem cá. Eu mato todo mundo e de você eu monto uma nova nação e você cuida de uma nova nação. Essa foi a proposta de Deus. Moisés falou, não, Deus. Não, senhor. Vai fazer isso não. 40 dias de jejum, Deus não vai fazer. Olha para mim. Nós precisamos ser mais parecido com Moisés. Dentro da igreja, se alguém peca, o que todo mundo faz? Fariseu. Tem que tirar, bispo. Tira! Mata! Põe para fora! Ninguém fala assim, bispo, vamos orar por ele. Para Deus restaurar aquela vida. Para Deus ter misericórdia daquela vida. Foi o que Moisés fez, irmão. Moisés fez isso fora da graça. Imagina a gente na graça. Sim ou não? Irmão, eu vou dar um exemplo aqui. A gente fica até meio assim, porque grava, né? Sabe para onde vai, mas o bispo Samuel Ferreira da Adebras, eu vi essa semana ele falando da Isa Reis. Né? Ela se divorciou, ela acho que pecou, alguma coisa do gênero aí. Também não acompanho, nem gosto muito de fofoca, mas aconteceu algo parecido. E ela voltou à comunhão e falou assim, olha, vocês na assembleia aqui do Adebras, vocês podem chamar, ela está liberada para pregar, barará, barará. Ou seja, o bispo dela está garantindo ali, ó, né? Eu cuidei, eu tratei, ela tá liberada. Os comentários. Quase pondo a mulher no inferno. Esse é o tipo de cristão que a gente tem hoje. Agora pergunta para mim, por que, bispo? Falta de Bíblia. Porque é um monte de religioso que é todo podre de pecado, mas não consegue ter compaixão do irmão. Samuel e Reis e Crônicas. Vem essa uma restauração. Aqui é o clamor da restauração espiritual. Não é? Amém, queridos? E aí, o que nós vamos ter então? O Esdras. O Esdras fazendo o quê? Por quê? Quando o povo vai voltar da Babilônia, vai ter uma primeira leva que vai vir com Zorobabel. Então, Ciro falou, estão livre. Opa, estamos livres? Bora. Quem vai embora? Veio uma galera com quem? Com Zorobabel. 60 anos depois. Vem uma galera com quem? Com Esdras. Você está aí ou não? 13 anos depois. Vem uma galera com quem? Com Neemias. Então vocês estão entendendo que o povo está onde? Cativo na Babilônia, sim ou não? Se levanta Ciro, vocês estão livres agora. Vocês estão livres agora? Vem uma turma com quem?
Com Zorobabel. Zorobabel vai ser governador em Judá. Ele é da linhagem de Davi, mas não pode ser rei. Por que não pode ser rei? Porque Deus cortou o reino de Jeconias. Depois a gente fala disso. Então agora, o que o Zorobabel é? Ele é governador lá. Aonde a gente sabe sobre Zorobabel, além de Esdras? A gente sabe em Zacarias. Deus falando para Zorobabel assim, Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas pelo meu. Zorobabel, você está preocupado com a restauração do templo, Zorobabel? Porque quando eles começaram a restaurar o templo, os mais novos estavam felizes, mas os mais antigos se lembraram do primeiro templo de Salomão. E fizeram o quê? Se entristeceram, começaram a chorar. Porque o templo agora... Tá aí ou não? Aí o que eles fizeram? Eles pararam a obra. Sim ou não? Aonde? Em Zorobabel. Na primeira leva. Você está aí ou não? Pararam de reconstruir a obra. Quando eles pararam, Deus levantou profetas. Quem? Ageu e Zacarias. Para quê? Para restaurar o ânimo do povo. O que Ageu fala? Não para não. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê que Ageu está falando isso? Porque o povo parou de construir porque ficaram tristes, porque viram que as bases já eram menor, o templo vai ter menos. Estão entendendo? Então, aí, isso em Zorobabel. Aqui junto com Zorobabel nós já vemos, já tem Ageu, Zacarias. Vocês viram como tudo, a Bíblia toda está aqui? Toda que eu falo, Antigo Testamento. Estão fazendo um mapa mental aí? O rei Ciro é o mesmo que fez o decreto lá do Daniel. Né? Sim, é ele. Que foi profetizado por Isaías antes dele nascer. Porque Daniel é bem depois de Isaías. Ezequiel é no período de Daniel. Porque Isaías foi antes do cativeiro, Ezequiel foi no cativeiro. Quando Nabucodonosor levou a segunda leva para a Babilônia, Ezequiel foi levado. Lembra Ezequiel capítulo 1, verso 1? As margens do rio Quebar, ou Itequel. Eu vi o Senhor. Sim ou não? Ele estava onde? As margens do rio Quebar é onde? Na Babilônia. Ele estava na Babilônia. Então Ezequiel é período da Babilônia. Aí o que aconteceu aqui? Esdras, então, ele vai fazer uma reforma. Você vai ler isso aonde? Quem escreveu Crônicas? Esdras. Quem escreveu Esdras? Esdras. Então ele vai falar de reforma. E essa reforma que ele está fazendo é para reconstruir o quê? O templo. Aí ele vai ensinar o povo na rua. Ele vai levantar um altar na praça e vai pregar 6 horas seguidas. Ele vai falar, ó, tem que ensinar vocês, eu tenho que ensinar. Irmão, eu estava aqui ensinando pastores, eu estou aqui ensinando você. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender. Eu estou feliz de estar aqui dando aula para vocês, mas eu estou triste de tanta gente que não vem. Eu não estou discutindo se tinha ou não problema para não vir, você está entendendo? Mas eu sei que o diabo roubou. Porque a gente erra por causa do quê? Pela falta do conhecimento, meu povo perece. Mas tinha conhecimento para eles? Tinha, eles que não buscavam. Essa falta não é porque não tinha conhecimento. Para eles aprenderem, eles não aprendiam. Quando o povo pecou, errou, e Josias já acha o livro, não tinha o conhecimento lá, não estava guardado lá na igreja? A Bíblia estava esquecida na igreja. E por que eles estavam errando sem conhecer? Porque eles não se importaram com o conhecimento. Gerações inteiras sem se importar com o conhecimento. Quem está aí ainda diz amém? Então, aí
ele está falando sobre que reforma aqui? Do templo. 13 anos depois vai vir a terceira leva com quem? Com Neemias. E Neemias vai pensar no quê? No quê? Nos muros. Só que aqui, quando ele está ensinando a lei, o que ele descobriu? Está ensinando a lei, o que ele descobriu? Ele descobriu que a lei dizia o quê? Não é para casar quem não é de Israel, sim ou não? Aí o que ele descobriu? Que um monte de judeu tinha se casado com as mulheres cananeias. Esdras, capítulo 10. 9 e 10. Ele vai fazer um decreto em Esdras. Qual vai ser o decreto de Esdras? Vai se divorciar. Decreto de divórcio. Quem sabia que tem na Bíblia o decreto do divórcio? Sabia ou não? Todos que casaram com mulheres que não é de Israel vai ter que separar. E vai embora. Mulher e filho vai tudo embora. Você está aí ou não? Aí teve alguns que falaram assim, nós não vamos se separar. Não se separaram. Então um pouco se separou, outro pouco não se separou. Quando vem Neemias, restaura os muros, o que Neemias descobriu? Em Neemias 13? Ele descobriu que um monte de gente também estava na mesma situação de novo, depois de Esdras, agora em Neemias. Aí o que Neemias fez? Quem sabe? Não. Ele bateu, ele puxou pelos cabelos, ele arrancou cabelo. Vocês sabiam disso? Que Neemias puxou o povo pelos cabelos? Quem sabia disso? Quanto tempo ele demorou para restaurar os muros? 52 dias. Ó, Neemias capítulo 13, o verso 21. Acharam? Neemias 13, 21, 23. 23, tá? Fala assim, ó. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Igualzinho lá em Esdras. Em Esdras teve o decreto para eles se divorciarem, sim ou não? E aqui? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. A coisa estava tão feia. Mas a língua de seu respectivo povo. O que Neemias fez? Leu 25. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os... e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Meu Deus do céu! Será que Neemias cobravam? Misericórdia, gente. Quem sabia disso aí, meus filhos? A força de sanção deve ter sido dele ali na hora. Isso é uma sessão baiana. Era baiana? Se fosse baiana, estava deitado na rede. Os baianos, meu filho. Ele já está brigando com o povo da estrada. O pessoal lá em casa que brincava, né? Meu pai era baiano, né? Aí teve um dia, eu não sei quem foi que ficou preso do banheiro. E meu pai já tinha seus 70 e poucos anos. Ele deu uma mãozada na porta, derrubou a porta. Vocês estão entendendo o panorama aí, meus filhos? E aí, então, nós temos Esdras e nós temos quem? Neemias. Você era trabalhador, mas Vamos dar uma passeada aqui nos slides.
Que a gente esqueceu os slides, né? Então nós temos 1º e 2º Samuel, né? Autoria Samuel, Natan e Gade. A transição, né, da teocracia para a monarquia. Por que essa transição? Aquilo que eu falei para vocês. Você tem o último juiz, sacerdote, que é Samuel, e você vai ter o primeiro rei, que é Saul. E aí vai, ou seja, mudou, né? Daqui para monarquia. Aí nós vamos ter o chamado de Samuel. Samuel é Shemuel, esse El significa Deus. E esse Shemu, aqui, Shem, é ouvir. Então, Deus ouviu, o ouvido de Deus, entendeu? Lembra lá de Deuteronômio 6,4? Shema Israel, lembra? Esse Shema Israel, esse Shema de ouvir no hebraico, ele tem uma função mais do que só ouvir. É ouvir e praticar, ouvir e obedecer. Por isso que Deuteronômio 6,4 fala Shema Israel. Yavé Elohenu Yavé Errad. Ou seja, ouve Israel. O Deus é Deus único. Você vai ouvir um único Deus. Por quê? Eles estão entrando numa terra nova, não estão? Lá não tinha deuses? Vocês não vão ouvir os outros deuses, porque o Deus de vocês é único. A ele vocês vão ouvir, a ele vocês vão obedecer. Pegaram ou não? Amém? Daí vai ter a queda da casa de Eli, tudo isso está aí, né? Saul e Davi são ungidos. O pacto davídico, o que é o pacto davídico? Porque como Saul caiu, Davi agora é rei, e Davi recebeu uma casa do rei Irão. Aí ele fala, olha assim, fala, poxa, a minha casa está tão bonita, e a casa do Senhor, a arca está numa tenda. E ele desejou construir uma casa para Deus. Deus fala, você não vai construir porque sua mão está cheia de sangue, você matou muita gente. Mas eu gostei da tua atitude. Deus fala assim, nunca ninguém tinha pensado nisso. Irmão, tem coisa que não surpreende Deus, porque Deus é onipresente. Mas alegra o coração de Deus. Ele teve uma atitude de fazer assim, eu vou honrar a casa de Deus. Deus, opa, como é que é, Davi? Como é que é, Davi? Eu quero fazer uma casa para o Senhor. A arca está numa tenda. Eu não me conformo de ver a casa de Deus desse jeito. Eu quero melhorar ela, pai. E aí, Davi? Nunca ninguém tinha pensado nisso. Uau, Davi. Aí ele fala assim, você não vai construir, Davi. Quem vai construir vai ser seu filho Salomão. Mas Davi, pera um pouquinho. Eu gostei tanto, mas tanto do que você decidiu fazer, que não vai faltar descendente teu no trono. Aí ou não? Deus está dizendo assim, ó, por causa da tua atitude, eu estou abençoando você e a sua descendência. Para de graça, né? Essa é a aliança davídica. Aí nós temos 1º e 2º Reis. Bispo, mas a gente não foi capítulo por capítulo, porque é panorama, né? Senão a gente não acaba. Amém? A gente tem uma meta de acabar. Então o que é um panorama? É um mapa mental de tudo. Amém? E eu sei que quando vocês forem ler esses livros, vai ser diferente. Opa. Sim ou não? Aí 1º e 2º Reis, já é transição, né? A tradição, na verdade, aponta que foi Jeremias. Aí fala de infidelidade. Aí vai falar de Salomão e a construção do templo. Então, ou seja, em Crônicas vai repetir, mas vai repetir o quê? Davi, em Samuel, tem a aliança, sim ou não? Ele fazendo aliança e Deus não deixando ele construir. Em Crônicas, Esdras já vai falar o quê? Davi preparou o seu recurso particular, daquilo que ele conquistou, para quê? Para deixar para o filho dele construir o templo. Ou seja, ele não podia construir, mas ele ofertou para que construísse. Fala assim, bispo, por que Davi lutou tantas guerras?
Só para abençoar a casa de Deus. Era assim, oh, você é rei de outra nação? Você é folgado, hein? Vamos brigar? Tô exagerando um pouquinho para você entender. Aí ia lá, brigava, vencia, pegava a riqueza dele e trazia para quê? Para casa do Senhor. E você é folgado, hein? Vem pra cá, vamos brigar? Vamos. Pegava a riqueza. Ele venceu várias, ele nunca foi derrotado, Davi. E as batalhas deles, ele batalhava para o Senhor. Quando a gente ministra que Deus não nos prospera para a gente, mas prospera para Ele, às vezes a pessoa não entende biblicamente isso. É claro que você vai saborear a tua prosperidade, não é? Você vai, claro, Deus vai honrar você para você ver em família, mas o cerne da tua prosperidade é o reino. E é tão doido, porque Paulo ensinando sobre isso, Paulo fala assim, aquele que dá semente ao que semeia. É assim, bispo, mas se eu entregar eu vou ficar sem. Deus está falando assim, se você entregar eu te dou mais semente. Porque eu não dou semente para todo mundo, eu dou semente para quem? Fala de graça, irmão. Eu dou semente para quem? Sim ou não? E às vezes a gente é tão fariseu que a gente fecha a mão. Não, eu vou entregar o dízimo. Meu Deus, eu vou ficar sem. Vai ficar sem. Por quê, bispo? Porque Deus só dá semente para quem semeia. Se você não semear, você vai ficar sem. Bispo, estou ganhando mais. Mas continua faltando. Vai continuar faltando. Bispo está profetizando? Não, é a Bíblia que está dizendo. Deus só dá semente para quem semeia. E o curioso, bispo, quando falar sobre esse negócio de semente, eu nasci na roça, então assim, meu pai plantava cacau, plantava coco, plantava mandioca, então assim, tudo que ele ia plantar, ele sempre pegava, ele separava, ele que colhia, quando ia plantar cacau, por exemplo, ele que escolhia as cabaças de cacau que era para ser selecionada para poder, por exemplo, ia plantar coco. Era um negócio tão louco que até a prova do coco ele fazia diferente. Ele chegava, olha só, colocava até o açúcar, porque assim, então, isso eu trago pra gente. É tão doido, Domingo, que você está falando, porque eu lembro que, agora a pessoa faz por Pix e tal, né? Mas eu tinha um bispo que ele falava assim, quando recebo, eu separo as melhores notas para entregar. Ah, meu dízimo é R$2, mas eu vou pegar o R$2, bonitinho, a mais bonitinha. Bispo, não tem nada a ver espiritualmente isso aí. Tem a ver com qual valor você está entendendo? Qual sentimento você está fazendo aquilo? Tem gente, irmão, que entrega a oferta. Agora até que não, a pessoa vai pro Pix, né? Mas assim, aquele negócio, irmão, que olha, que se você puxar de uma vez, você rasga o dinheiro. Tudo isso mostra o nosso zelo. Entendeu? E aí Deus, a gente não surpreende Deus. Deus é onipresente. Mas quando eu olho para esse texto de Samuel, falando de Davi, que Deus fala assim, Davi, nunca ninguém pensou nisso. Olha isso, irmão! Imaginou, André? Você fala assim, Deus vai fazer algo para o senhor assim? Aí o senhor fala assim, sério, André? André, em todo esse tempo, nunca ninguém pensou nisso. Por causa disso, André, eu vou te abençoar. Assim, eu já sabia que você ia pensar nisso, mas nunca pensou. Você está entendendo? E eu vou te abençoar tanto, André, que a tua descendência vai ser abençoada. Não vai faltar um herdeiro teu no trono. Jesus é herdeiro de quem? Ou de que raiz? De Davi. Deus está fazendo uma promessa para Davi. Davi, eu gostei tanto do que você vai fazer, que o Messias vai vir da tua linhagem. Ah, para de graça, irmão. Você está de brincadeira. Esse livro é espiritual, não é? Quem está gostando da aula, fala amém. Amém. Você imaginou se você tivesse faltado hoje? Você ia ter que fazer um boletim de ocorrência, você tinha sido roubado. Amém ou não amém? Amém. Em nome de Jesus. Aí, o
que a gente já estudou hoje? Irmão, tudo isso. E para encerrar a aula que eu preciso fechar em Esther. Aonde encaixa Esther? Você se lembra que o povo está voltando? E eles estão aonde? Eles foram libertos aonde? Da Babilônia. Por quem? Pelos persas. Sim ou não? Então eles estão aonde agora? Na Pérsia. A Pérsia que hoje é o atual Irã. Então eles estão na Pérsia. Aí veio uma leva com quem? Zorobabel. Se veio uma leva com Zorobabel, teve gente que quis ficar? Sim. Depois veio uma leva com Esdras. Teve gente que quis ficar? Esther está aqui, ó. A turma que ficou. Ficou aonde? Na Pérsia. Eles moravam aonde? Em Suzã. Na Pérsia. Não, a Pérsia é uma nação próxima que venceu a Babilônia. Isso, exatamente. Foram habitar na Pérsia. Porque a Pérsia, por mais que dominava eles, era uma nação que protegia. Para vocês terem uma ideia, até hoje no Irã, o Irã não gosta de Israel. Mas israelitas que moram no Irã são protegidos. Protegido por que lei? Por causa de Esther. Até hoje. Eles não podem ter cargo político, mas lá tem sinagoga, lá eles são protegidos, entende? Por mais, por exemplo, Irã atacou Israel, mas não ataca e não mata israelita que mora no Irã. Desde Esther. Que lindo, né? Aí, Esther ficou, sim ou não? Ficou. Como Esther ficou com o povo lá, quais são os personagens aqui de Esther? Nós vamos ter o rei Assuero, a rainha Vasti, sim ou não? Aí a rainha Vasti, depois de 7 dias de festa, ela não quis se apresentar, o rei quis uma nova rainha, sim ou não? Pegou as virgens, quem está lá no meio? Esther ou Radassa, que era prima de quem? De Mordecai ou Mardoqueu. Mardoqueu que vem para a tradução do português, Mordecai que vem para a tradução do inglês, mas tudo é a mesma coisa. Vocês já viram que em algumas Bíblias está Mordecai, outras está Mardoqueu? É a mesma coisa. Aí você tem Mordecai. Sim ou não? Aí o que aconteceu? Aparece um novo sujeito aqui também. Quem é ele? O Amã. O Amã é o quê? Agagita. Bem lindão. O Amã é o quê? Agagita. O que significa ele ser agagita? Hein? Fala, meu lindo. Quem? Ele está no outro curso. É, no curso de diáconos. Então, ó, olha só. Qual é o outro personagem? Amã. O que Amã era? Agagita. Esse nome diz alguma coisa para você? Ele era Agagita. Descendente de Agag. Fala alguma coisa para você? Rei dos Amalequita. Neto de Esaú. Em 1 Samuel 15, o que Deus falou? Saul, mata Agag e todos os amalequitas. O que Saul fez? Não matou. E por quê? Era para matar e Saul não matou. Da descendência dele veio quem? Amã. Quando Amã olha para o povo judeu lá, fala: vocês iam acabar com o meu povo. Agora eu vou acabar com o povo de vocês. Tá aí ou não? E o que ele lançou? O Pur. O que significa Pur? Em acadiano. Significa sorte. Ou seja, o rei, vamos lançar uma sorte? Vai ter um dia da sorte. Que nós vamos matar todos os judeus.
Só que nesse período a Esther já estava onde? Casada com quem? O rei Assuero. Aí teve o primeiro banquete do livro de Esther, foi a rainha Vasti, que foi destituída, sim ou não? O segundo banquete era Amã tentando convencer lá a mudar o projeto. E que Esther monta esse segundo banquete. Tá aí ou não? Nesse segundo banquete, o que aconteceu? O Mordecai estava na escada e viu um plano de 2 caras que queriam matar o rei. E ele vai e contou. O rei esqueceu. Nesse dia, num desses banquetes, o Amã está revoltado e fala assim, eu vou mandar matar o Mordecai. Tá aí ou não? E ele preparou uma forca para enforcar Mordecai. E aí ele está lá, revoltado com isso, né? Só que Deus tirou o sono do rei. E o rei acorda e pega as crônicas para ler. Deixa eu profetizar na tua vida. Não importa o que você esteja passando. Tudo que você já fez para Deus, vai chegar a hora que Deus vai ler as tuas crônicas. Está aqui as crônicas do Mateus. O que eu vou fazer para honrar o Mateus quando eu ler as crônicas dele? O rei chamou Amã, falou, Amã, o que o rei faz quando o rei quer honrar alguém? Por que o rei falou isso? Porque o rei leu as crônicas. Aí o Amã achou que era ele. Aí o Amã falou assim, rei, pega seu anel, põe nele. Pega o seu cavalo, pega a sua roupa e sai na rua dizendo, este é o homem a quem o rei quer honrar. Ele achou que era ele. Aí o rei falou, beleza, mano, gostei da ideia. Vai você e faz isso com Mordecai. Aí vem o Amã carregando Mordecai. Esse é o rei. Esse é o homem a quem o rei quer honrar. Tá aí ou não? Só que ele tá bravo. E ele conseguiu instituir quem? O Pur. Aí Mordecai falou para Esther, Esther, você tem que ir lá falar com o rei. Mas se a rainha fosse falar com o rei sem ser anunciada, ela era morta. Ela falou, Mordecai, se eu for, eu morro. Aí ele fala, mas será que não foi por isso que Deus te constituiu rainha? Ah, quem está entendendo diz amém. Mordecai olha para ela e fala, Esther, será que não foi para essa ocasião que Deus permitiu que você vencesse o concurso e que você fosse rainha? Deus está olhando para mim e olhando para você. Foi por isso que eu coloquei você nessa posição, porque é nessa posição que você consegue honrar a casa de Deus. Você consegue honrar a tua casa. Ah, meu Deus do céu. Quem está entendendo alguma coisa aí, fala amém. Aí a rainha respondeu o quê? A Esther respondeu o Hadassah, é a mesma coisa, tá? Hadassah significa murta. Esther significa estrela. Estrela, Hadassah, murta. Murta é uma planta fértil que fala sobre renovo. Aí Esther fala assim, vamos fazer um jejum todo mundo? Porque mudança de sorte começa na oração. Vamos fazer um jejum todo mundo? E eu vou, Mordecai. Olha a frase que Esther fala. Mordecai, eu vou. Se perecer, perecer. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando vai ser jogado na fornalha, o rei fala assim, eu vou jogar vocês. Fala assim, pode jogar. Porque o nosso Deus, a quem servimos, se ele quiser nos livrar, ele nos livra. E se ele não quiser, nós não vamos negar. Se perecer, perecer. E ela entrou. Quando ela entrou, o rei, o que você quer, Esther? E ela contou para ele, falou, eu sou judia. O Amã preparou o Pur, fez um decreto para matar. O Amã não tinha preparado uma forca para Mordecai? O rei falou, é? Pega o Mordecai,
tem uma forca lá? Enforca ele na forca que ele preparou para Mordecai. Pegou Amã, matou Amã, aonde Amã ia matar Mordecai. Você está aí ou não? Aí, o que mais, bispo? E agora? O decreto do rei não pode mudar. Então eles transformam o Purim em quê? Em Purim. O que significa Purim? É o plural, sortes. Por quê? Porque agora a sorte do povo de Deus tinha que mudar. Começou num banquete, vai acabar num banquete de festa. Por quê? O decreto foi mudado? Não. Mas o decreto antes era o quê? O povo da Pérsia vai matar os judeus, sim ou não? Só que agora o rei falou assim, só que agora vocês podem se defender. No dia do Pur, se alguém bater na porta de vocês para matar vocês, vocês podem se defender. O rei mudou o decreto como? Vocês podem se defender. Tá aí ou não? E segundo a história, o povo, nesse dia, ninguém foi matar judeu. Até porque o infeliz lá do Amã já estava morto. Tá aí ou não? Aí o que aconteceu? O Pur, que era sorte, passou para o Purim. E o Purim, que é sortes, passou a ser um grande banquete de festa. Deus transformou o Pur em Purim. Deus transformou um dia que eles iam morrer, a sorte deles era má, para uma sorte boa. Esther começa num banquete, termina num banquete. Pode aplaudir Jesus. Então, primeiro e segundo Crônicas, nós já falamos, né? Vai falar do decreto de Ciro lá. Aí nós temos aí o Esdras, Neemias e Esther. Esdras fala da restauração do templo, que a gente falou também. O retorno de Zorobabel, lembra? Sim, reforma. Neemias, 52 dias fazendo o muro. Tudo isso aqui a gente falou, né? Só. E Esther, a preservação do povo de Deus. Que até hoje eles estão aonde? Muitos judeus não moram lá por causa de Esther. Amém? Aí nós temos aí o comparativo teológico, né? Esdras, Neemias, Esther. Esdras fala de santificação. Neemias do serviço, porque eles estavam com a mão no arado e outra na espada, ou seja, reconstruindo os muros, porque irmão, quando você decide fazer alguma coisa para Deus, vai vir oposição. Aí eu comecei a fazer para Deus e o negócio piorou. Claro, irmão, vai vir oposição, o diabo não quer. Só que nessa hora, o que eles decidiram fazer? Opa, nós não vamos parar a obra. Então numa mão tá o instrumento para reformar o muro, e na outra, a espada, vem. Tô aqui, ó. Tô trabalhando, mas tô atento. Amém? Esther, Deus preserva o povo. Esdras, Deus purifica o povo. Neemias, Deus restaura o povo. Aplicação espiritual. Esther, confiança na providência, né? Ou seja, se perecer, pereci. Esdras, compromisso com a palavra. Neemias, liderança e ação. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. E nós terminamos hoje, então, nós falamos de tudo, né? Nós falamos de Gênesis a Esther. Amém? Então terminamos Esther. Próxima aula, nós vamos agora para os livros poéticos, ou sapienciais. O bispo, depois o senhor manda o grupo que a pessoa estava mandando. Não vou mandar nada, tô brincando. A gente copiar, porque ela falou assim que ia mandar que a gente prestava mais atenção na aula, para a gente copiar em casa. Peraí, já deu pausa? Não? Você que assiste online, Deus abençoe, não pare os teus estudos. Continue firme, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.